Muito bem, resolução da aula 24, as questões de força magnética. Um feixe de elétrons atravessa uma determinada região do espaço sem sofrer desvio. Ele não sofreu desvio nenhum, né? Ficou em MRU. Com relação a essa região, pode-se concluir que... Bom, cara, força magnética é bem-vindo, querido seno do ângulo. Tem que entender que é bem mais complicado ter força magnética do que ter força elétrica. O que essa fórmula diz pra gente? Foi o que tu viu na teoria. Para ter força magnética, tu tem que ter 4 situações. Tu tem que ter campo magnético, tem que ter velocidade, tem que ter carga e tem que ter seno do ângulo. O elétron não pode ser paralelo ao campo, porque se ele for paralelo ao campo, o ângulo é 0 ou 180 e a força vai valer 0. Aí olha as opções que ele te dá. Não há outro campo magnético, a não ser aquele gerado pela presença do feixe de elétrons. Tu não pode afirmar isso. Pode ser que exista outro campo magnético e o elétron esteja alinhado a esse campo. Não há nenhum campo magnético. Bom, aqui é mentira, né? Porque até o próprio elétron cria campo magnético. Se houver um campo magnético, além daquele gerado pelo elétron, ele será perpendicular ao mesmo. Opa, se o campo for perpendicular ao elétron, o que acontece? A força vai ser máxima, porque o ângulo aqui vai ser 90. Então tá fora. O que diz a D? Se houver um campo magnético, além daquele gerado pela presença do feixe, ele será paralelo ao mesmo. Claro. Se o elétron for paralelo ao campo, o ângulo vai valer 0 ou 180. O que ele está dizendo nessa letra D? Que o ângulo é 0 ou 180. Se o ângulo for 0 graus ou 180 graus, a força magnética vai valer 0. É o nosso primeiro caso. Número 2. Uma carga pontiforme penetra com velocidade v numa região do espaço onde existe um campo magnético uniforme. Com relação a esse fato, considere as seguintes afirmações. A trajetória da carga é circular se sua velocidade tiver direção perpendicular à do campo. Ah, o que é essa número 1? O ângulo de 90. Quando o ângulo é 90, a força magnética transforma-se numa força centrípeta. O movimento é MCU. Então a número 1, beleza. A trajetória da carga é sempre uma hélice cilíndrica. Não, a 2 está errada. Ela só é uma hélice cilíndrica quando for oblíqua, e não sempre. 3. A força magnética que age sobre a carga não altera sua velocidade. Cuidado com isso. A força magnética é uma força centrípeta, é uma força que altera a direção e o sentido da velocidade. Então tu não pode dizer que ela não altera a sua velocidade. A 3 está errada. Para a 3 estar certa, aqui tinha que estar escrito não altera o módulo da sua velocidade. Aí estava certa a 3. O que diz a 4? A força magnética que age sobre a carga não altera a sua energia cinética. Opa, essa está certa. Por quê? Olha como tem dinâmica envolvida aqui. Energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. É claro que a energia cinética depende da velocidade. Só que a energia cinética é uma grandeza escalar. Ela não se interessa pela direção da velocidade, só pelo módulo. A força magnética vai manter o módulo constante. Então a 4 tá certa. Continuando aqui, então eu estava explicando que essa questão 4, que diz que essa alternativa 4, né, a força magnética que age sobre a carga não altera a sua energia cinética, está certíssima. Por quê? Porque a energia cinética só depende do módulo da velocidade, e a força magnética, por ser centrípeta, não altera o módulo da velocidade. Então a resposta é Dinamarca se 2 e 3 estiverem incorretas. A questão 3 diz, uma partícula de massa m eletrizada com carga movimenta-se no campo de indução B, segundo uma trajetória circular de raio R. Opa! Se ela está seguindo uma trajetória circular, ela está em MCU, quer dizer, é aquela situação que a força magnética é uma força centrípeta. Para que o raio da trajetória diminua, devemos. Como é que se calcula o raio quando a partícula entra em MCU? Rabibs, me vê um kibe. Então, tu quer que o raio diminua? Tem várias opções, né? Para diminuir o raio, tu pode diminuir a massa ou diminuir a velocidade, afinal são diretamente proporcionais. Ou tu pode aumentar a carga ou aumentar o campo, porque são inversamente proporcionais, depende do que ele disser aqui. Então, aumentar a carga. Se tu aumenta a carga, o raio vai diminuir. Letra A. Vamos ver as outras. Aumentar a massa. Se eu aumento a massa, aumenta o raio. Diminuir o valor de B. Se eu diminuo o B, o raio aumenta.
Diminuir a carga. Se eu diminuo a carga, o raio aumenta. Não é possível diminuir o raio. É uma bobagem. É, amigo. Não é... Esse início aí tá fácil, né? Limpando, vamos botar para cima. Ah, agora aqui já começa umas malandragens cheia do golpe. Um próton que dirige-se ao longo do eixo X conforme a figura. Uma bobina cilíndrica por onde passa uma corrente I também tem um eixo coincidente com X. A bobina produz um campo de indução B. Nessas condições, indique a tendência do movimento da carga elétrica. 1, 2, 3, 4 ou 5. Cara, olha só, o desenho ele é confuso, tá? Tu tem aqui a carga, tá vendo aqui? A carga foi lançada com uma velocidade V aqui na direção do eixo. Em cima desse eixo tu tem um solenoide aqui. O que é um solenoide? O que é essa bobina? É um eletroímã, ele cria um campo magnético. O que eu vejo acontecer muito nesse exercício aqui? A galera fica meia hora tentando fazer a regra da mão direita para descobrir nesse eletroímã aqui onde é o norte e onde é o sul. E tu nota que o desenho foi muito mal feito. De propósito, e no vestibular também era assim. É muito difícil eu perceber se essa corrente está entrando por cima ou se essa corrente está entrando por baixo. Até dá para entender, mas ele é confuso. Por que eles fazem isso? Porque isso não interessa. Olha o que tu já sabia de antes. Vou fazer um desenho aqui bidimensional. Tu tem um solenoide, isto é, um fio enrolado em forma de espiral de caderno, que é um eletroímã. Se uma corrente passar nesse solenoide, ele vai criar um campo magnético. Um lado fica norte, um lado fica sul. Qual lado vai ficar norte, qual lado vai ficar sul? Nesse caso não interessa. A gente aprendeu que no interior do solenoide, as linhas magnéticas elas são paralelas ao eixo do solenoide. Dentro do solenoide, o campo é uniforme. Eu não sei se essas linhas estão indo para a direita ou se elas estão indo para a esquerda, sei lá. E tu tem que entender que nesse exercício não interessa. O que tu sabe aqui, ó? Que o campo magnético dentro desse solenoide são linhas assim. São linhas paralelas ao eixo do solenoide, tá vendo ali, ó? O traço azul é o eixo do solenoide. Como é que essas linhas estão? Elas estão descendo ou elas estão subindo? Eu não sei e não interessa. Por quê? Se eu tenho um campo magnético B e esse campo magnético ele é horizontal ou vertical, tanto faz, eu pegar uma carga, seja ela positiva ou negativa, por exemplo, aqui eu pego uma carga positiva, e eu atiro essa carga dentro do campo, como é que é a velocidade dessa carga? A velocidade dessa carga é paralela ao campo. Se o campo for no mesmo sentido da velocidade, o ângulo é zero. Se o campo for contra a velocidade, o ângulo é 180. E daí, se o ângulo for zero ou se o ângulo for 180, a força magnética que atua sobre a carga vale zero. Então, em qualquer situação, o campo indo ou voltando, essa carga vai passar por dentro desse campo como se esse campo não existisse. Então, olha só, tu pegou uma carga positiva e tu atirou ela paralela ao eixo do solenoide. O que essa carga vai fazer? Essa carga vai manter a trajetória dela como se o solenoide não existisse. Porque nessa situação, a força magnética vai valer zero. Porque o ângulo ou é zero ou é 180. Então essa carga mantém a trajetória 2, a letra B. É um pega-ratão. Questão 5. Bom, agora vai começar a confusão. Por quê? Porque agora a gente necessita das regras da mão direita. Tu tem que entender que a resolução desses exercícios é o quê? É uma revisão, cara. É difícil fazer as regras da mão direita no vídeo. Então o que acontece? Tu tem que me acompanhar. Espero que dê. O que é fácil nesse desenho? Nós temos um campo bolinha. O que é um campo bolinha? É um campo que está saindo. Qual é que seria o melhor jeito de pensar aqui, talvez? Pensa, né, que tá ali? Tá saindo assim, né? Ele tá saindo da tela, ele tá fazendo isso aqui. Ou pensa que o papel tá aqui, né? Tu tá escrevendo isso no caderno. Então o campo tá saindo da folha, né? Aqui tá a folha, né? Onde tu tá fazendo, o campo é bolinha. Quer dizer, o campo tá emergindo da folha, o campo tá saindo da folha. Qual é a primeira coisa que nós sabemos aqui? Tu tem um nêutron. Cara, o nêutron vai passar por dentro desse campo como se esse campo não existisse. O nêutron não tem carga, não tem força. O que vai acontecer com o negativo e com o positivo, com o próton e com o elétron? Vão se desviar. Aí o que acontece nesse exercício, então? O campo está saindo, os dedos são o campo, o dedão é a velocidade. Para onde que está o dedão? O dedão está para a direita. Então o que acontece? Próton é a palma da mão. A palma da mão está virada para mim. E as costas da mão estão viradas para ti aí, né? Então o que acontece? O próton vai descer e o elétron vai subir. Olha o desenho ali como é que ficaria, né? Na tela,
O dedão fica assim, então o próton que é positivo desce e o elétron que é negativo sobe. Eu sei que é meio difícil ver porque fica ao contrário, a gente já conversou sobre isso. Mas dá uma forçadinha aí que vai, tá? O elétron então vai subir, ele vai ser forçado para cima, e o próton vai descer, ele vai ser forçado para baixo. Letra C. Legal? Legal. Deu? Deu.